Olá, estamos aqui para mais um vídeo Nós na História. E os personagens dessa semana são Sadraque, Mesaque e Abednego. Nessa história eu não vou poder sugerir esses nomes para as pessoas colocar nos filhos, né? Imagine. Mesaque, desliga esse videogame e venha almoçar que a comida tá esfriando. Sadraque, para de pular no sofá que tu vai cair, guri. Abednego, deixa esse celular um pouco de lado e vem conversar com a tua mãe. Para quem já conhece essa história e ouve esses nomes, até pode achar não tão estranhos. Mas eu tenho certeza que se você está ouvindo esses nomes pela primeira vez, você deve estar achando eles um tanto quanto diferentes. E eu concordo com você, porque foi a mesma impressão que eu tive quando eu ouvi pela primeira vez essa história e que faz muito tempo atrás. Também nem tanto tempo assim, né, gente? Esses três jovens são protagonistas de uma interessante história da Bíblia. Eu diria até de uma história muito impactante, que nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 3. O cenário dessa história ele acontece quando o rei Jeoaquim está no seu terceiro reinado em Judá. E Nabucodonosor é rei da Babilônia. Só que Nabucodonosor ele vem para Jerusalém e Deus entrega o rei Jeoaquim a ele e ele sitia Jerusalém. Ele tinha um chefe dos oficiais que se chamava Aspenaz. Sim, gente, essa história é a história dos nomes diferentes. Mas enfim, esse chefe dos oficiais de Nabucodonosor ficou encarregado de escolher alguns jovens para passarem por um treinamento de 3 anos, onde eles iam aprender a língua da Babilônia e todos os costumes dos babilônios. Mas Nabucodonosor exigiu que fossem escolhidos como candidatos jovens muito inteligentes, de famílias nobres, jovens sem defeitos, com boa aparência e que teriam facilidade de aprender, de receber então os conhecimentos. Entre esses jovens que esse chefe dos oficiais escolheu, haviam 4 israelitas, que eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora você ouviu aqui alguns nomes um pouco diferentes, porque esses jovens eram jovens israelitas e esses nomes eram de origem judaica. Agora, na Babilônia, eles receberam novos nomes. Então, esse chefe dos oficiais mudou o nome desses jovens. Daniel passou a ser Beltesazar, Misael era Mesaque, Ananias era Sadraque e Azarias era Abednego. Eu mencionei aqui alguns nomes, entre eles Misael. Misael é um nome até conhecido e eu mesma, nossa família, nós temos um amigo Misael e amamos muito a sua família também. Misael, se você está vendo esse vídeo aqui, deixe o seu comentário aqui para que o povo aí te conheça. E aproveita, deixe o seu comentário, curta esse vídeo, compartilha com os teus amigos e você chegou até aqui conosco, se inscreva no canal e ative o sininho que toda segunda-feira tem história nova por aqui. Depois dos 3 anos de treinamento que todos os jovens receberam, por um acontecimento especial na vida de Daniel, Daniel acabou se tornando o governante da província de toda a Babilônia. E pela indicação de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ganharam também cargos de administração dentro da província da Babilônia. Nós vamos deixar agora Daniel de lado, pois ele é um grande personagem da Bíblia. Nós vamos ter um vídeo no Nós na História só sobre Daniel. E vamos voltar então agora para os nossos 3 protagonistas, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se tornaram então administradores na província da Babilônia. Nessa altura da história, Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,60 metros de largura. E todas as pessoas, quando ouvissem
o som de uma harpa, de uma trombeta, de uma flauta ou de qualquer música deveriam se prostrar em terra e adorar essa imagem. Para a cerimônia de inauguração dessa grande imagem, Nabucodonosor, ele convocou todos os oficiais, todas as autoridades da província da Babilônia, inclusive os israelitas, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Só que esses 3 jovens, eles eram jovens que serviam a Deus, eles eram tementes a Deus. Eles estavam ali na Babilônia, mas eles eram de origem judaica e eles tinham um grande temor a Deus e eles não iriam se prostrar com certeza diante da imagem que Nabucodonosor havia construído. E durante essa cerimônia toda, porque foi uma cerimônia que aconteceu para inaugurar, com o passar do tempo, sempre tem aquela pessoa que vai fazer uma fofoca, que vê tudo. E esses fofoqueiros de plantão contaram para o rei que Sadraque, Mesaque e Abdenego não obedeciam o decreto de, ao som dos instrumentos, da música, se prostrar diante desta imagem. E o decreto dizia que quem não fizesse isso seria lançado numa fornalha em chamas. Quando Nabucodonosor ficou sabendo que Sadraque, Mesaque e Abdenego não adoravam, não se prostravam para adorar a imagem, mandou chamá-los, deu uma chance para eles, mandou tocar os instrumentos, tocar a música para eles se prostrarem, e eles não se prostraram. E eles disseram para o rei Nabucodonosor que eles não iriam adorar aquela imagem e que o Deus que eles serviam poderia livrar eles da fornalha, ou que então eles iriam morrer, mas eles não iriam adorar outro Deus que não fosse o Deus que eles serviam. Uau, gente, eu preciso dizer um uau aqui, Que fé, que coragem desses 3 jovens, que postura, eles estariam dispostos a morrer por amor, por servir a Deus, do que se prostrar diante de uma imagem construída por Nabucodonosor e adorar outro Deus que não fosse o Deus de Israel. O rei Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens, ao ponto de mandar aquecer 7 vezes mais a fornalha. E quando os guardas lançaram os 3 jovens lá dentro, eles também foram queimados de tamanha força do fogo das chamas daquela fornalha. E o rei, sentado diante da fornalha, apreciando o seu grande ato, o seu cruel ato, ele se deu em conta, começou a se levantar e ele falou: não foram 3 pessoas, os 3 jovens que foram lançados dentro da fornalha? Os guardas confirmaram: sim, foram 3. Eles estavam amarrados? Sim, porque eles tinham sido amarrados, diz a história. Mas eu vejo ali dentro, caminhando, 4 pessoas. E um deles se parece com o Filho de Deus. Nabucodonosor ficou extremamente impressionado com o que estava acontecendo. Ele gritou, chamando pelo nome dos 3, Sadraque, Mesaque, Abdenego: sai para fora. E realmente eles saíram para fora, e a história diz que eles não tinham nem um fio de cabelo queimado, que as suas roupas não estavam queimadas, nem sequer cheiro de fumaça tinha no corpo deles. Naquele momento, o rei Nabucodonosor exclamou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E ele lançou um outro decreto, dizendo que qualquer pessoa que fizesse alguma coisa, que falasse alguma coisa ruim, má, sobre o rei dos 3 jovens, teria a sua vida destruída e a sua casa posta a ruínas. Depois desse acontecimento, Nabucodonosor deu cargos especiais para os 3 jovens. Mas eu quero aqui registrar que essa história ela é uma das mais impactantes da Bíblia.
Deus fez um grande milagre na vida desses 3 jovens, jogados dentro de uma fornalha, aquecida 7 vezes mais, amarrados. Eles são vistos pelo rei caminhando dentro dela, justamente com uma 4ª pessoa, que era o próprio Deus que eles confiaram as suas vidas, estava ali com eles dentro daquela fornalha. Talvez seja um pouco clichê a aplicação dessa história para as nossas vidas hoje, mas o que realmente, nós extraímos para a nossa vida é esse exemplo de fé e de coragem que Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram, muito jovens ainda, o compromisso, a fidelidade deles com Deus. E não só isso, da gente ver que Deus, ele poderia ter livrado esses jovens de nem ter entrado dentro daquela fornalha. Aqueles jovens poderiam ter morrido, porque era a opção, a decisão que eles tomaram de se manter fiéis a Deus. Mas mais do que tudo isso, Deus livrou eles dentro da própria fornalha. Gente, isso é surpreendente. E nós podemos aqui ver que Deus muitas vezes não nos livra nos nossos dias de dificuldades, de problemas, de situações, porque se a gente parar para pensar, às vezes todos os dias nós temos algo para enfrentar, mas o que nós devemos confiar é que dentro deste problema, no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, Deus está conosco. E Ele está fazendo um grande milagre nas nossas vidas, assim como Ele fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu tenho certeza que você deve estar impressionado com essa história. E existe uma música que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. E que nós tenhamos fé que realmente Deus, Ele é Deus. Diante de todas as situações, esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego é o mesmo que está conosco hoje, que cuida das nossas vidas hoje, que nos livra das nossas fornalhas diárias hoje. E eu espero que você tenha gostado da história de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E até semana que vem com o próximo Nós na História.